Bom dia. Então, nós estamos próximo do... Já passou o feriado de Tiradentes e nós estamos em Paraíba do Sul, no sítio Pedra Branca. E eu recebi de uma amiga, Heron, né, casada com Naor, nossos colegas capagatos veterinários de 74, 75, a entrada na Universidade Rural. Eu recebi dela um conjunto de fotos que me chamou muita atenção, depois que enviei para ela um documentário e ela passou para os parentes dela esse documentário. E essas fotos se referem a cavalos desde 1893, né? Então agora eu quero apresentar para vocês uma pessoa super interessante que tem uma história sobre cavalos muito semelhante à minha, sobre viagens, o gosto dele, o conhecimento dele para saber escolher animais. E eu quero, com esse bate-papo com ele, eu quero reforçar, são retalhos de histórias que a gente vai dando densidade ao documentário primeiro que foi feito. Então, estamos aqui com o senhor Jorge Augusto de Melo. Jorge Augusto de Melo. Ô Jorge, eu gostaria que você falasse para a gente, né, nessa gravação, qual é o seu conhecimento, vamos lá para o passado, né, da história dessas fotografias, né? Então, existia cavalo campolino, criadores Bolivar de Andrade, tinha um outro criador que eu não me recordo o nome, fazendas. Você poderia falar um pouquinho, quadro a quadro, dessas fotografias? Bom dia, né? É. É um prazer muito grande poder estar falando com vocês aí, mas naquela época, eu era bem pequeno, o meu avô, José Porcino de Almeida, ele ia lá no Bolivar de Andrade comprar alguns animais para uma pessoa que está montada num cavalo daquela fotografia, chamava-se Samuel Gomes da Cruz, que era o dono da fazenda das Palmas. Aham. E meu avô ia lá comprar, foi lá várias vezes comprar alguns animais para ele, algumas éguas para melhorar o plantel. Então, seu avô era um exímio conhecedor de cavalo, porque uma pessoa que sai daqui e vai lá no Bolivar já tem conhecimento, e se ele vai lá para comprar para outro, ele é um exímio conhecedor. Coisa que eu acho que você herdou bastante dele, hein? Um pouquinho. Aprendi muito com ele, né? Tá. Porque ele até era assim, ele acertava um cavalo, ele no chão e você montado. Tá. Ele mandava você fazer, faz assim, o tamanho conhecimento dele. Era muito conhecedor de cor, nascia, ele falava, vai ficar tal cor. De pelagens, né? Pelagem, Sim. muito interessante. Sim. E então, ele trouxe esses animais para o tio Samuel, que era tio da gente, e veio para as outras fazendas também, né. Então, naquela época, cada fazenda tinha um garanhão, um reprodutor, entendeu. Fazenda Santa Helena teve um cavalo chamado Rajá, que é aquele branco, um branco que está com a rédea assim, Aham. na coisa. Aquele cavalo deu muita produção boa. Teve o Dempes, que era um cavalo da fazenda Santa Inês, que também aí ele já era um pouquinho puxado para o campolino. Era um cavalo mais comprido, assim, cabeça um pouquinho maior. E tem aquele, que agora no momento esqueci, Baluarte? o cavalo que ele está montado, Ah. que também foi um grande reprodutor, que ele trouxe as éguas de lá de Cruzilha, para poder cruzar com o cavalo que ele tinha e os outros que tinham aqui. Então naquela época por exemplo, meu avô nunca teve cavalo garanhão, ele só ia nesses lugares e pegava Pegavam. E naquela época
não tinha nada de vender sêmen nem nada, Era ia lá cobertura natural, ia lá mesmo. cobrir Isso, a égua, tal. isso. Não, e nem cobrava nada, e Aham. também era tudo primo, né, Aham, eles eram todos primos. Era o tio Samuel, o tio João dele, e meu avô, o tio Horácio. Ô Jorge, então a gente estava falando daquelas fotos, né, cada foto é um cavalo que deve ter representado, estava muito bem identificado, né, nome por nome, raça, então tinha um árabe enorme, com uma Tinha. cernelha altíssima, Tinha, né, tinha até muito alto. se eu não me engano, eu acho que é Rajá, não sei o Não, nome. Rajá é o outro, É o é outro. o branco. Então, acho interessante que na época, cada cavalo tinha uma característica e cada característica tinha uma função para a região, né. Então, na sua visão, né, como que você consegue dizer para mim: "Olha, esse cavalo aqui me agrada, esse cavalo é bom para que eu faça viagens a cavalo"? Depois eu até vou perguntar para você quantas viagens você já fez. Aliás, vou perguntar agora, quantas viagens você já fez? Grande, Grande. entre 12 dias e 4 dias, já fizemos 24 viagens. 24 viagens. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, a geração mais nova que presta atenção, quando você está dirigindo por aí, eu gostaria que vocês prestassem atenção qual é a distância média entre uma cidade e outra. Essa distância foi marcada pelos cavalos, era um dia de viagem. Antigamente, os cavalos mais experimentados, que levavam carta, que levavam dinheiro, que ia buscar médico, esses cavalos eram mais resistentes. E andavam mais. A distância, então, chegaria até 60, 70 quilômetros. É uma distância média de cidade pequena para outra. Você pode ir para tudo quanto é estado antigo do Brasil, você vai ver essa distância. A distância, para mim, entre a resistência de um cavalo e chegar sadio até o outro lado. Não é isso? Você, então, fez quantas viagens? Até esse ano, 24. 24 viagens. Tá. Tem uma viagem que você me contou que você saiu aqui de Paraíba do Sul e foi até Belo Horizonte. Belo Horizonte. Quantos dias? 12 dias, 11 andando e uma descansando. E uma descansando, um dia Muito descansando bem. no meio. Muito bem. Então, você tem uma experiência totalmente diferente. Eu não sou contra livro. O livro traz o conhecimento, mas se eu não monto na experiência do livro, eu não sei nada. Eu sou uma biblioteca, né? Então, conta para mim, o que você vê de importante num cavalo? O cavalo, a gente vê, primeiro, estatura do cavalo, né? Estatura? Porque... Qual a estatura que você gosta? Para mim tem que ser um cavalo de médio para mais alto, né? De médio para mais alto. Então nós vamos falar um cavalo de 1,55 m, por aí, até no máximo também 1,59 m. por aí. Isso, por aí. É um cavalo de uma altura boa, né? Isso. Porque eu sou mais alto, né? Senão a perna fica senão começa a bater pasto pros outros. Aí, então, esse é o cavalo que a gente olha assim, né? E depois tem vários, por exemplo, você olha a pá do cavalo ali para ver a inclinação, se ele, dependendo daquela inclinação, ele é mais duro, ele é mais macio, entendeu? A gente, garupa, né? Garupa também, a garupa também influi muito, porque se ele for muito retão, ele é duro, né? Se ele tiver uma caída... Se ele tiver um ângulozinho, ele tem como articular e cobrir o posterior e chegar no anterior. Isso é, vamos dizer, aquilo que você busca, mas busca para uma função. Qual a função que você usa, por exemplo, hoje? Você diz, eu faço viagens, cavalgadas, passeios. Essa é a função do cavalo hoje. Essa é a função do cavalo hoje, né? Nós aqui na nossa região, aqui em Paraíba do Sul, até estou com a camisa de um grupo aqui. Que bacana. Do nosso grupo, botei para
Que bacana, uma homenagem bonita e representa. E aqui tem vários grupos de Filma ali, filma ali, filma ali, filma ali. aí Olha que interessante o passo daquele cavalo. Agora ele começou, vai dar marcha. Mas o passo dele, além de articular bem e ter a ondulação, o posterior cobre o anterior. tá? E ele não tem pescoço travado. Você percebeu que ele sabe andar. Flexibilidade. Então, tudo isso, antigamente, nem todos tinham o conhecimento profundo. Não, o próprio meu avô, quando ia buscar os cavalos para os primos, porque ele era o conhecedor, os outros não. Tinha uma empresa em São Paulo, né, que era o tio Samuel. Que é o que vendia tecido? Não, esse é o tio Horácio. Conta um pouquinho do tio Horácio. O que ele fazia? O tio Horácio, quando moço, foi para o Rio, se meteu com o negócio de tecido, aí foi para São Paulo. Lá juntou com um grupo lá e fizeram o J. Moreira e Companhia Limitada. Que naquela época não tinha roupa pronta, ele recebia das fábricas os tecidos e vendia a nível de Brasil. Tinha gente em tudo que é lugar. E ele vendia montado em quê? E eu não sei, posso falar, né? O avô da Erondina foi um dos grandes vendedores montado nas mulas no sul de Minas. No sul de Minas. Então, gente, olha que interessante como que o Brasil pulsava na época. Hoje em dia as pessoas fazem isso por Mercado Livre, hoje em dia faz por caminhão, usa a internet para fazer. Antigamente, a pessoa pegava as bobinas de tecido, punha nas mulas e saía, no caso do seu tio, ele saía pelo sul de Minas a vender tecido com uma tropa. Com a tropa. Né? 3, 4 mulas com as amostras. E ele montado numa e uma pessoa que ajudava, né? Então, a mula é funcional, o cavalo era funcional, e às vezes, no caso da manga larga, que é o documentário que eu venho fazendo desde quando começou, 1700 e alguma coisa, o manga larga era um cavalo que fazia longas viagens, garantia sair e chegar, tinha caráter bom, tinha ótima comodidade, porque ele era de andar avante, não andava para os lados. O cavalo subia, descia a serra, saía e chegava no tempo que queria, mas todo esse melhoramento foi feito no lombo do cavalo, não foi feito sentado num bar discutindo genética. Não. Foi feito no lombo de um cavalo. Era um melhoramento funcional, não é isso? Agora, imagina nós, naquele período colonial, né? Arrumar uma roupa elegante, montar nesses cavalos bons e passear ali na praia Botafogo, praia do Flamengo, e o pessoal olhar e falar: cara, esse cavalo é diferente dos outros aqui. Que cavalo é esse? Aí eles diziam que vinha aqui de Pati de Alferes. Da fazenda Manga Larga. Da fazenda Manga Larga, que hoje juntou, vira Manga Larga, não é isso? E o mais interessante para mim é que o meu tataravô vendia esses cavalos para essa fazenda. E essa fazenda apresentava e revendia esses cavalos lá. Então, não só igual o meu tataravô ou a fazenda aqui, Manga Larga de Pati de Alferes, como você falou, quantas atividades do mundo do cavalo, de mulas, existia de conhecimento, de conhecedores e de diversas raças. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um cavalo que é o primeiro que nós vimos na fotografia, é 1898, e está escrito Campolina. Eu afirmo e asseguro que em 1898 não tinha associação de registro, de nada. Mas tinha um cavalo que era identificado como Campolino.
Alguém afunilou características e criou a nomenclatura para identificação. E assim foi feito com o manga larga, e assim foi feito com o árabe, e assim foi feito com todas as raças, independente de associações. Não tinha, né? Não tinha. Agora, conta para mim uma coisa. A turma sua aqui ia buscar reprodução nas pessoas que tinham fama. Tinham fama, E essa fama rodava, né? Rodava aqui. Rodava aqui. Agora, esse aqui que ele diz é uma ligação entre o sul de Minas e Rio de Janeiro. Então, estas cidades que foram cidades do café, cidades importantíssimas, né? Aqui, nessa estrada aqui, é a Estrada Real, não é? A Estrada Real. Então, para vocês verem, aqui logo para frente tem um museu, museu de Tiradentes, né? Que ontem foi o dia dele. Né? Eu hoje quero aproveitar o embalo e ver se de tarde a gente vai. Dá um pulinho lá. Dá um pulinho lá. Então, pessoal, é o seguinte, esta primeira parte que nós estamos aqui editando, o Luciano Gomes, que é, para mim, o mago da edição, tem a ver com o reforço de tudo que foi feito no documentário primeiro, né, da origem do cavalo manga larga da Junqueira. Quando eu falava das famílias, não da família, das famílias que se destacaram criando cavalos, cada um com sua raça e funcionalidade. E agora nós estamos preparando a segunda parte, que tem um tema muito interessante e pitoresco, que é com o Jorge. A história do Jorge é riquíssima, porque dentro da história dele, das experiências dele, de viagens, ele nos traz de volta o que acontecia no período de 1800 e 1900. Então é muito interessante isso. E tem casos interessantes assim para a gente poder rir um pouco, ok? Espero que vocês assistam 1 e 2. E com esses retalhos a gente vai montar um patchwork dentro de um documentário geral. Um abraço para vocês. Vou continuar aqui, hein?